Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Quero agradecer a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor, tendo o privilégio de, enquanto vivos, podermos ouvir a palavra de Deus, que é o mais importante, não é? É a palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo momentos muito difíceis no mundo inteiro. No mundo inteiro está havendo uma guerra espiritual muito poderosa. Milhares de pessoas estão morrendo nessa guerra e nós temos que nos animar, porque temos Deus na nossa vida. Muitos vão sofrer terrivelmente em meio a essa batalha. Muitos vão descobrir que a força deles, o poder, o dinheiro, os relacionamentos, não vão poder ajudá-los no momento de tribulação. Mas aquele que é chamado por Deus, ele tem que se sentir um privilegiado, porque não importa a situação, não importa o lugar, quando Deus te escolhe, quando Deus te chama, é para que você seja um vencedor. E se você crê, você será vencedor. Porque a promessa de Deus, o que importa para aquele que crê, é o futuro. Nós não vivemos agarrados com a terra. Nós sabemos que esse mundo é passageiro, o nosso tempo na vida aqui é um tempo contado, mas aquele que crê em Deus, aquele que crê no que está escrito na Bíblia, ele tem que cada dia mais firmar a sua fé nessa promessa de ressurreição e vida eterna. Você vê que quando Jesus discute ali com os saduceus liam a Bíblia, iam na igreja, mas não acreditavam na ressurreição e na vida eterna. São milhares e milhões de pessoas que não acreditam na ressurreição, não acreditam até na vinda de Jesus. Irmãos, eu vou dizer para vocês que o relacionamento com Deus é uma coisa muito séria. E Deus escreveu a Bíblia para que você possa chegar a Ele pelo caminho certo. Por isso que Jesus está sempre alertando para você ter cuidado com as pessoas, que um vai dizer para você, é por aqui, outro vai dizer, é por ali. E para você não confiar, porque Deus te deu uma Bíblia, para que você venha através da Bíblia até o Senhor. Isso é uma coisa muito importante, irmãos, porque eu estava vendo uma pesquisa, nos Estados Unidos foi colonizado por crentes. De lá nasceu a Igreja Adventista, nasceu a Testemunha de Jeová, a maioria dessas igrejas pentecostais aí, Assembleia de Deus, né? E vai por aí fora, porque enquanto nós fomos colonizados pela Igreja Católica, eles foram colonizados por crentes evangélicos. E sabe o que acontece hoje nos Estados Unidos? 35% das pessoas, mais ou menos, tá? Eu não sei se é certo esse dado, né?
Eu estou baseando naquilo que eu ouvi, tá? 35% das pessoas não acreditam mais em Deus. Ou perderam a fé, ou foram desvirtuados da fé. Muitas igrejas hoje que estão pregando um Deus que traz as pessoas à igreja pelo interesse. Sabe o que acontece com essas pessoas quando dá qualquer ventinho? Ela perde a fé, porque o relacionamento dela com Deus não foi baseado na verdade, não foi baseado no que está escrito nas Escrituras. Por isso que Jesus fala para a igreja que você tem que construir a sua casa na rocha. O relacionamento com Deus, ele tem que ser sólido, ele tem que ser pela razão, tem que chegar um dia em que você tenha certeza da promessa de Deus, certeza. Por isso que lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a palavra do Senhor diz: é necessário que aquele que creia que Deus existe e que é Ele que é o galardoador daqueles que o amam. É Deus que governa aquele que é chamado, é Deus que abençoa, é Deus que cura, é Deus que dá a vida eterna. Mas para você ter um relacionamento com Deus, você tem que passar pela palavra, porque Jesus deixa claro, João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Nós vamos ler aqui um relato no livro de Marcos, capítulo 14, onde Jesus deixa claro que ele se propõe a morrer na cruz, com sofrimento e dor, passar por toda a humilhação, por uma dor física terrível, por uma dor emocional terrível, para que se cumpra a Escritura. Para quê? Para que você veja o quanto é importante as Escrituras. A Bíblia é o maior tesouro que existe na terra. A Bíblia é o próprio Deus falando conosco. Amém? Livro de Marcos, capítulo 14, diz a palavra do Senhor assim: e dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Olha, irmãos, essa referência aqui que nós estamos lendo em Marcos, você vai encontrar lá no livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 2 em diante, livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 1 e 2, e aqui já começa uma coisa muito interessante, porque quem estava querendo matar Jesus eram os principais dos sacerdotes, a igreja, irmãos, os escribas. Sabe quem eram os escribas? Era aquelas pessoas que copiavam a Bíblia. A melhor forma de você gravar uma leitura é quando você, além de ler, você copia. E essas pessoas copiavam a Bíblia, mas eram contaminadas por doutrinas de homens, que é o que acontece hoje. Hoje, o crente, ele lê qualquer revista, qualquer livro, de qualquer um, mas não consegue ler a Bíblia. Aí quando ele lê um livro de um americano, de não sei quem lá, de um pastor famoso aí, que leva milhões de pessoas para assistir ele lê aquele livro todo, e acredita em tudo que está escrito, mas não acredita na Bíblia, não lê a Bíblia. Quando lê, mal lê uma vez. Isso é muito errado, porque se você quiser conhecer Deus, você vai conhecer Deus pela Bíblia. Quando você busca fora da Bíblia o conhecimento de Deus, o conhecimento da Bíblia, você está sujeito a ser contaminado pela palavra do homem. Por isso, até eu sempre digo aqui, irmãos, o que importa aqui no culto, o que importa no que eu prego, não é o que eu digo, é o que a Bíblia diz. O que eu digo é minha opinião. Embora eu tenha
temor e respeito pelo altar, e peço que Deus me use e fale na minha boca, mas a Bíblia diz que nós temos que provar os espíritos. A Bíblia diz que quando uma pessoa prega, quando uma pessoa fala da palavra de Deus, você deve pegar a Bíblia e ver se é aquilo mesmo. E comigo não é diferente, eu sou um ser humano, né? Por isso eu peço para que ninguém me siga, você tem que seguir a Jesus, né? E também não peço para ninguém acreditar no que eu digo, você tem que acreditar no que está escrito na Bíblia. Versículo 2: mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Olha por que é importante o contexto da Bíblia. Aqui fala que veio uma mulher, mas você não sabe quem é essa mulher. Como que você vai saber quem é essa mulher? Você vai lá em João, capítulo 12, versículo 1, do 1 ao 8, você vai descobrir que essa mulher é Maria. Não, perdão, irmãos. Você vai lá em João, capítulo 12, versículo 3. João 12, 3. Eu vou confirmar aqui, porque às vezes... Vamos ver aqui. Livro de João, capítulo 12, versículo 3. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, exatamente. Livro de João, no capítulo 12, versículo 3, você vai descobrir que é Maria. Por que é importante você entender o contexto? Porque muitas pessoas acrescentam na palavra de Deus. A Bíblia foi escrita por Deus. Muitas igrejas usam um versículo apenas que fala de inspiração para dizer que tudo foi inspirado. Mas eu provo para vocês pela própria Bíblia que foi o próprio Deus que ditou cada palavra da Bíblia. Muito bem. Quando Deus quis falar o nome de uma pessoa, Ele falou. Quando Ele não quis falar o nome, Ele não falou. Quando Ele quis falar a data, Ele falou. Quando Ele não quis falar, Ele não falou. Coisas importantíssimas, você não sabe quem participou, não sabe o nome da pessoa. Coisas sem muita importância, Deus fala o nome da pessoa. E nós não podemos ir além do que está escrito. Versículo 4: e alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais? Ela fez-me boa obra. Olha aqui outra coisa importante, irmãos. Aqui não falou quem foi que reclamou, falou? Aqui não falou, olha. Diz assim, ó: e alguns houve que em si mesmos se indignaram, né? E disseram: para que esse desperdício? Mas se a gente for lá ver no livro de João, capítulo 12, versículo 6, nós vamos ver o seguinte: ora, ele disse, no versículo 5: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. No versículo 4 é que diz quem era. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse. Ele estava de olho no dinheiro porque ele andava com Jesus. Muitas pessoas, irmãos, professam que andam com Deus, às vezes até são dirigentes de igreja, presidente de igreja, mas é um Judas, não é?
E a preocupação de Judas era essa, ele queria o dinheiro porque ele tomava conta do dinheiro e ele roubava. E o importante aqui que diz assim, ó, e alguns houve que em si mesmos se indignaram. Para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia-se vendê-lo por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Quantas religiões usam esse artifício, foto de pobrinho, de sofrido, para pegar dinheiro? Quantas instituições, quantas ONGs usam foto de pobrinho, né? Principalmente o coitadinho do africano, né? O africano lá, país africano com governantes bilionários, a família inteira bilionária, e usam da pobreza para tomar dinheiro dos outros, para enganar os outros. São os Judas desse mundo. Versículo 7, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Você vai ver essa referência lá em Mateus 26:15. Então aqui você vê que aquele que traz Jesus, normalmente ele traz em busca de dinheiro, de poder, de fama, e não tem temor a Deus. Não adianta Deus fazer milagre, não é? Por isso que eu acho que a igreja que baseia a fé deles em milagre, ela está fora da palavra de Deus. O milagre é uma consequência. Eliseu foi um dos homens mais próximos de Deus que teve aqui na terra, morreu doente. Porque o que importa para nós não é se vamos ser curados de uma enfermidade, ou se vamos ficar milionários, ou se tudo na nossa vida vai dar certo. O que importa é se a gente vai ressuscitar e viver eternamente com Deus. É isso que importa. O apóstolo Paulo deixa claro: se você espera em Deus somente nessa vida, você é apenas um miserável. E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. Aqui é outra coisa interessante, irmãos, porque não falou quem são esses 2 discípulos, né? Mas se você ler lá no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 8, vai dizer que era Pedro e João. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado, preparai-a ali. E saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. A Páscoa, para que talvez alguém não lembre, ela foi estipulada lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 8, que quer dizer passagem, a passagem da escravidão para a liberdade, e foi instituída por Deus. E quando Jesus morre, o véu do templo se rasga, e Jesus deixa um novo mandamento, uma nova aliança, um novo testamento, e a partir daí a gente não comemora mais essa Páscoa, nós comemoramos a Santa Ceia.
Versículo 17: e chegada a tarde foi com os 12, e quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: sou eu? E o outro disse: sou eu. Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal não haver nascido. Quando Jesus fala que está escrito, ele está citando aqui livro de Isaías, capítulo 53, versículo 11, versículo 12, outras passagens também, que no momento me falha a memória para falar para vocês, né? Mas uma coisa muito importante aqui, que você tem que compreender que Deus sabe o teu pensamento. Judas andava com Jesus, via os milagres, participava dos milagres, participou de todas as promessas, mas ele não acreditava, e ele achava que tinha como ele fazer alguma coisa escondida de Jesus. Irmão, não se iluda, abre o seu coração, quando você for orar, quando você for falar com Deus, fale com temor e entenda que Deus conhece a tua vida desde quando você nasceu. Deus sabe tudo, tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você já fez. Então chegue a Deus com temor, com sinceridade. Você pode mentir para a sua esposa, para as pessoas na rua, você pode mentir até para você, mas não caia nessa ilusão de achar que você vai mentir para Deus. Não faça isso, porque Deus não quer te destruir, não quer te condenar pelos seus defeitos. Deus quer que você, quando for orar, veja as suas fraquezas, os seus defeitos, as suas falhas. Todos nós somos falhos, e que você tome a decisão de se consertar. É isso que Deus quer. A oração foi criada para isso. Quando você chega a Deus para orar, você tem que entender que Deus já sabe tudo da sua vida. Mas se você tiver temor, admiração, respeito por Deus, você vai abrir seu coração e vai começar a se santificar na presença de Deus, a declarar para Deus a sua fraqueza, porque aí você toma conhecimento dela. Porque quem varre a sujeira para debaixo do tapete é você mesmo. O maior problema do ser humano é ele não reconhecer as suas falhas. Ele só vê falha nos outros, só vê defeito nos outros. E por isso que ele não consegue mudar. Ele não muda porque se você não vê o defeito, se você não vê a coisa estragada, você vai consertar por quê? Deus criou a Bíblia para te confrontar. Deus criou a oração para a oração te confrontar, para que você possa evoluir, se tornar um verdadeiro ser humano, adquirir os dons do Espírito, que estão descritos lá em Gálatas capítulo 5. A oração é para você olhar para você. Muito bem, estamos no versículo 22, né? E comendo eles, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu-lhe, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Você vai ver essa instituição da Santa Ceia lá no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 26 em diante, lá no livro de Lucas, capítulo 22, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, que o apóstolo Paulo aí detalha certinho como que é a instituição, como deve ser feita
a Santa Ceia, né? Muito bem. Versículo 25: em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que eu beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui também é interessante, porque Jesus sempre que ia no monte, você observar, ele, quando terminava de orar, ele cantava um hino, não é? Você vai ver lá no livro de Salmos, capítulo 115, versículo 8, livro de Salmos 118, versículo 1, o Salmo 118, tanto no início como no final, fala sobre louvar a Deus, né? O louvor é uma língua universal, né? E quando você louva, principalmente músicas que falam de Deus, você acaba tendo um encontro de intimidade com Deus. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Aonde está escrito, irmãos? Livro de Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Por isso, quando Jesus fala está escrito onde? Na Bíblia. Em qual livro? Zacarias 13, 7. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Aqui você vai ver essa referência lá em Mateus 26, 34, Lucas 22, 34, João 13, 38 e João 18, 27. Irmãos, isso acontece muito com a gente. Quando a gente está com a fé elevada, principalmente na igreja, a gente tem muita fé, né? No monte, a gente tem muita fé. E a gente tem essa sensação que a gente não vai negar Jesus, não é? Como o apóstolo Pedro falou assim: olha, eu nunca vou negar, entendeu? Eu até morro pelo Senhor. Mas Jesus já avisa para ele, falou: olha, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E a gente não pode ter essa soberba, irmãos, de achar que não vamos negar a Jesus. Sabe por quê? Quando você é chamado por Deus, que Deus olha do céu, no meio de 7 bilhões de pessoas na terra, e fora os que já morreram, que muitos não morreram sem conhecer a Deus, morreram sem conhecer uma Bíblia. Quando Deus olha para você, te dá uma Bíblia, é porque Ele se agrada de você, é porque Ele acredita em você. Mas Ele sabe que você é fraco, Ele sabe os seus defeitos. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que vigiar, todos nós, irmãos. Você não pode pensar que tem muita gente, principalmente pastores aí, de algumas igrejas. Imagina se o pastor falar que não sabe se vai para o céu ou não. Ele é expulso da igreja, porque eles querem achar que são santos. Mas a Bíblia diz que não há um santo na terra sequer, né? E João o Batista não fez um milagre, foi considerado por Jesus um dos maiores homens que já pisou na terra, entendeu? Então você tem que compreender que hoje você pode estar forte, amanhã você pode estar fraco. Por isso que você tem que estar sempre buscando a Deus, sempre orando na sua casa, sempre vindo à igreja, sempre lendo a Bíblia, para que você possa manter a sua fé, para que você possa evoluir, se achegar a Deus cada dia mais. Como diz a Bíblia, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também.
E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se possível fosse, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Aqui, normalmente as Bíblias usam esse Abba, Pai, né? Abba quer dizer Pai. E no meu entendimento, Jesus estava fazendo uma oração muito íntima e, como homem ali, ele já estava vendo pelo que ele ia passar, pelo sofrimento, por ver a mãe dele, os amigos, os irmãos, vendo ele naquele sofrimento. Foi uma das maiores tragédias que já aconteceu na terra, foi a morte de Jesus por crucificação, né? Ele deve ter sofrido uma dor terrível, né? Um justo, uma pessoa que nada fez de errado. Imagina para ele, que amava o ser humano, que ama o ser humano, ver que a própria igreja admitir uma morte dessa, a própria igreja condenar um justo, a própria igreja, entre um ladrão e assassino, escolher um justo. Irmãos, isso é uma das coisas mais terríveis que existe na terra, e a injustiça. A injustiça. Imagina se alguém com poder fizer isso com você ou com alguém da sua família, com um filho seu, com uma pessoa que você ama. Isso é o maior absurdo que já aconteceu na terra. A maior tragédia para mim que já aconteceu na terra foi a morte de Jesus. E Jesus sabia disso. E ele ficou muito contristado aqui. E ele se dirigiu a Deus como papai, né? Como a gente, às vezes, num momento de dificuldade, a gente sente vontade de chamar Deus de papai e pede colo. Eu já pedi colo para Deus muitas vezes. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Entendeu, irmãos? Pega para você essa passagem que é muito importante. Na hora da tribulação, na hora da dificuldade, a sua carne vai fraquejar. Por isso você tem que ter um relacionamento com Deus verdadeiro, uma aliança de verdade. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Olha, você vai ver essa referência também lá em Mateus 26, 47 em diante, Lucas 22, 47 em diante, João 18, 3 em diante. Ora, o que eu traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança.
E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos 12 que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Aqui também é interessante, irmãos, que não falou quem que era, né? Nem quem puxou a espada, nem de quem a orelha foi cortada. Daí você teria que ler lá no livro de João, capítulo 18, versículo 10, que vai dizer que foi Pedro. E você vai ver essa referência também em Mateus 26, 51, Lucas 22, 50, que também você vai descobrir que o servo era Malco. E respondendo Jesus disse-lhes: Saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Olha a importância, irmãos. Jesus já sabia que tudo isso ia acontecer, porque a Escritura, o Velho Testamento já deixava claro, e ele estava aceitando tudo isso para se cumprir as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram, e um certo jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Engraçado que no versículo anterior, todos falavam que até morreriam, né? Para ficar junto com Jesus. Na hora que chegou o pessoal, na hora que a tribulação chegou, na hora que a dificuldade chegou, na hora que a doença chegou, meu irmão, todo mundo fugiu, todo mundo foge, entendeu? E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos e os escribas, e Pedro o seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer: Eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E mesmo assim o seu testemunho não era coerente. Aqui no versículo 58, irmãos, você vai ver uma referência lá em Mateus 26, 61, e vai ver uma referência lá em João, capítulo 2, versículo 19 e 21, que lá você vai ver Jesus falando que ele estava falando do corpo dele. E assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Aqui Jesus citou o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouviste a blasfêmia, que vos parece? E todos os consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: Profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo no átrio,
chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que se estava aquentando, olhou para ele e disse: tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu, e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando dali, chorou. Irmãos, essa palavra é muito poderosa, é muito forte, e você vê aqui que eles não achavam nada contra Jesus, e os sacerdotes aqui, o sumo sacerdote, os sacerdotes, condenaram ele quando ele disse aqui no versículo 62, Jesus disse: eu sou. Para eles, ele se declarou Deus. Por isso que eles decidiram matá-lo. E diz aqui, que ele blasfemou, né? Muito bem. Nós vemos aqui que quando se cumpre a palavra de Jesus, o apóstolo Pedro, ele chora. Mas para você ver o tanto que Deus é maravilhoso, tanto que Deus é bom, apesar de Pedro negar a Jesus, mesmo Jesus tendo avisado para ele, mesmo depois de que Jesus avisou para ele, falou: olha, naquela hora você vai me negar. Você vai me negar 3 vezes, já tinha avisado. Na hora do aperto, na hora do medo, ele negou. Quando ele viu se cumprir a palavra, ele com certeza chorou muito. Mas ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa do bem, ele era uma pessoa como você, porque ninguém chama, Deus não chama quem não é reciclável. Tem lixo que não é reciclável, tem lixo que é reciclável. Você foi chamado porque, apesar de os defeitos que você tem, ou terá, ou tiver, ou já teve, Deus quer te consertar. Deus quer te fazer uma nova criatura. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida para o bem. Muitas pessoas, às vezes é chamada por Deus, tem a oportunidade de conhecer a Deus. Às vezes Deus faz milagre na vida dela, ela vê um Deus real, mas chega num momento de desespero, de dificuldade, ela perde a força no mundo espiritual, o diabo começa a botar pensamento na cabeça dela, e ela chega a suicidar. Ela entra num processo de depressão, de angústia, de desânimo, de desesperança, de descrença, perde a noção de realidade, perde a noção da promessa de Deus. Mas eu posso dizer para você, irmão, Deus quer mudar a sua vida para o bem. Quando você estiver passando pelas águas, quando você estiver passando pelo fogo, quando você estiver no meio do deserto, só,
e vir a tempestade, já fraco, com dificuldade, quando você olhar, não ver mais a luz no fundo do túnel, creia que Deus estará contigo, porque ainda que você morra, o Senhor vai te ressuscitar. Por isso que Jesus fala que é pela fé, a fé na palavra de Deus, a fé que Deus vai agir na sua vida. É só você abrir o seu coração, é só você aceitar de verdade a promessa de Deus. Não espere em Deus só para que Deus te dê alegria, te dê dinheiro, te dê prosperidade, te dê saúde. Eu sempre, quando vejo uma pessoa em uma dificuldade, que a gente às vezes sente que a pessoa está sofrendo, você até se solidariza com aquela pessoa, mas eu sei que a palavra do Senhor nos chama nesse momento para ver isso como uma oportunidade para adorar a Deus, porque nós cremos no futuro, nós cremos na vida no céu com Deus. Amém, irmãos?